Irmãos e irmãs, estamos no terceiro domingo da Quaresma, é já a metade da Quaresma. Podíamos dar como título a essa conversa do Padre, Conversão Inadiável. É inadiável a conversão. Estando já, portanto, na metade da Quaresma, dessa subida nossa até Jerusalém, seria oportuno que a gente refletisse sobre o que fizemos até agora e também discernisse aquilo que nos falta ainda fazer. Um colega, logo nos dias antecedentes à Quaresma, dizia que faria um propósito de se abster de 2 redes sociais que ele usava mais. E até ele sugeriu que quem quisesse falar com ele usasse outros meios, né? Aí ontem, por uma delas, ele falou, não consegui. Mandou a mensagem. Pensando nessa ideia de ver o que fizemos e discernir o que precisamos fazer, eu não acho que ele foi derrotado. Quantos dias ele conseguiu ficar? Quantos dias ele conseguiu efetivamente se abster? Não sei com qual custo interior, né? Mas conseguiu um tempo. Então, por vezes, a gente acredita que fazer um propósito é ser perfeito. Ou, para se considerar justo, correto, é nunca falhar. E não é isso. Não é isso. Acho que ele conseguiu bastante. Aí hoje, que está nesse dia de desencontro, digamos assim, de queda, avalia o que fez, verifica se pretende ainda se autodominar e volta ao propósito. Por vezes a gente se faz muito duro com a gente, duro com os outros, não aceitando que haja nenhum tipo de queda. E sendo que a queda, as fragilidades, alguns fracassos, são prato do dia na vida da gente. Não é possível. Não é possível passar uma vida toda sem experimentar alguns arranhões. Então é importante que nessa hora a gente veja quais propósitos tem feito, quais conquistas tem conseguido alcançar e quais coisas ainda faltam. Jesus nos fala de coisas muito importantes, por exemplo, da necessidade da conversão e da paciência que Deus dispensa aos pecadores. Deus tem paciência conosco. Nosco é que não temos muita paciência nem conosco, nem com os outros. E às vezes, menos com os outros do que conosco. É preciso ter paciência, assim como Deus é paciente conosco. Essas mensagens, portanto, da necessidade da conversão e da paciência de Deus com os pecadores, é perfeita para a gente que vive na inconstância da vida. Vimos também nas leituras de hoje, Moisés e a travessia do deserto como um símbolo da Quaresma. Ouvimos São Paulo escrevendo aos Coríntios que com Moisés, todo o povo eleito passou sob a nuvem, embaixo da nuvem. Ou seja, a presença de Deus acompanhou o povo. A presença de Deus cobriu o povo com o seu mistério. A presença de Deus alimentou o povo com o maná no deserto e com Jesus, o novo maná descido do céu. A presença de Deus batizou o povo pelas águas do Mar Vermelho, passaram a pé enxuto, ou seja, passaram por entre as águas. A presença de Deus está ali, com o povo. A presença de Deus está aqui, conosco também. Caminhamos pelo deserto até o encontro da terra prometida, que no horizonte mais distante é o céu, a terra prometida, o lugar da promessa, o estado da felicidade perfeita de todos nós. Um pouco mais próximo da gente, caminhamos para a terra prometida, que é o tempo da Páscoa, a noite gloriosa que nosso Senhor
venceu a morte, ressuscitou e garantiu vida nova para todos nós. Que a alegria e a esperança sejam as marcas distintivas da nossa vida. Eu podia até parar aqui, mas ainda tem mais meia hora de conversa, né? Vamos avançar. Especificando um pouco 2 ou 3 ideias das leituras. Na primeira leitura, vimos esse episódio conhecido da sarça ardente, um pequeno arbusto que pegava fogo, mas não se consumia. Era uma manifestação de Deus a Moisés. Moisés escolhido por Deus para libertar o seu povo, o povo que estava escravo no Egito. Hoje existe uma escravidão que a gente precisaria pedir a Deus a graça de nos libertarmos. Um outro Egito, o Egito do próprio ego. Como é difícil a gente se libertar desse Egito do próprio ego, que por vezes tanto mal nos faz, aprisionados em nós mesmos, sobre nós mesmos. Mas ali, quando Deus revela a sua vontade, quando Deus escolhe Moisés, quando Deus constitui Moisés, ele tem uma dúvida técnica e pergunta: tudo bem, eu vou. Mas quando eu for libertar o seu povo, que é o meu povo, e o povo perguntar quem me enviou, o que eu digo? Eu estou aqui em nome de quem? E ele disse: diga que o eu sou me enviou. Eu sou me enviou a vocês. Javé é eu sou. Esse é o nome de Deus. Eu sou. Eu sou aquele que sou. É como se ele estivesse dizendo: eu estou aqui com vocês. Estou aqui agindo ao seu lado, em seu favor. Sou eu que estou presente. Ele não é passado. Ele não é uma lembrança. Ele é presença real. Eu estou aqui com vocês, presente. Eu sou aquele que liberta. Eu sou aquele que salva. Devíamos ter essa segurança da presença de Deus conosco. A gente aqui na missa responde e reafirma: o Senhor está no meio de nós. Mas nem sempre a gente vive com essa segurança, essa certeza de que Ele está conosco, de que Ele caminha conosco, de que Ele fortalece os passos da gente. Mas Ele está conosco. Agora, essa certeza também não deveria nos sossegar. Um pensamento de Santo Agostinho diz que o Deus que nos salvou, o Deus que nos criou sem nós, não nos salvará sem a nossa colaboração. Quando Deus nos criou, não pediu nenhum palpite como que a gente quer ser, como não quer ser. E acho que até seria uma tragédia se Ele tivesse pedido a nossa dica, né? Mas, agora, para salvar-nos, Ele conta conosco. Queremos? Não queremos? Somos batizados? Recebemos a Eucaristia? Será isso suficiente? Ouvimos São Paulo na carta aos Coríntios dizer que isso não é suficiente. Ele dizia: olha, os nossos pais estiveram sob a nuvem, passaram pelo mar, foram batizados sob a nuvem pelo mar. Todos comeram alimento espiritual, todos beberam a mesma bebida espiritual, etc. No entanto, São Paulo diz, a maior parte deles desagradou a Deus, por isso morreram. Não basta ter sido batizado, não basta receber a Eucaristia, se a gente não viver como batizado, se a gente não viver como quem está em comunhão uns com os outros. Daqui a pouco vai ser um pouco provocativa a minha fala, mas vamos verificar se vivemos de fato em comunhão uns com os outros. Bom, provocativo é o que acho, de repente não vai ser coisa nenhuma, né? O certo é que São Paulo nos lembra: quem está em pé, cuidado para não cair. Estou segurando aqui. Nenhum de nós pode declarar desde agora que é convertido para sempre. Nenhum. Nem eu, nem vocês. Ninguém pode se declarar um convertido para sempre. É preciso perseverança, é preciso constância. Tem gente que depois que faz um dia de retiro espiritual, mas sai tinindo, assim, um fogo maior que o da sarça ardente. Mas sai, agora o mundo mudou, agora Chapolin colorado, né? Seus problemas se acabaram, né? Até chegar o primeiro problema.
A pessoa não vem mais, não participa mais, não reza mais, não busca Deus, ela trata de correr atrás de coisas. Porque fez apenas uma experiência emocional da fé, e não uma experiência de fé, que é diferente. Tem gente que vai no encontro e chora o encontro inteiro. Mais ou menos quando a gente está muito angustiado, quer chorar, não tem vergonha de chorar, vai no velório e chora, né? Vão achar que pelo menos a gente está chorando pelo morto, né? É uma boa saída quando você precisar mesmo fazer uma terapia assim, né, da desobstrução das vias lacrimárias, né? Vai lá e expressa a sua dor. Bom, mas o que eu dizia agora e repito é que nós não estamos seguros por nós mesmos. A nossa segurança vem do Senhor. E para ter isso muito certo, que a nossa segurança vem do Senhor, a gente precisa estar em união com Ele. O que eu disse que talvez seja provocativo é o seguinte: eu tenho a impressão que o evangelho do mundo tem ocupado muito espaço na nossa vida. Que a boa nova do mundo tem sufocado demais a boa nova do reino na nossa vida. Vejam, mas por favor, ninguém leve só um aspecto político da minha fala, certo? Vamos ampliar, olhando para o evangelho e não olhando para uma conversa rasteira. Não tenho nenhuma necessidade disso. Qual é? Se nós não estamos em paz uns com os outros, como estaremos em paz com Deus? Se o evangelho não for vida na nossa vida, o evangelho vai servir para quê? Porque a gente veio aqui à igreja, olha, a igreja cheia. Aos domingos temos aqui 3 tantos desses na missa, ouvindo o evangelho, se dispondo a servir o Senhor, dizendo que Jesus é o Senhor. Mas e quando sai daqui? Como tem sido essa experiência de ser discípulo do evangelho e não discípulo do mundo? Palavra de Deus e não palavra do mundo. Vamos lá. Dia desses, naquele atentado, nem sei como é que chama exatamente, se é um atentado, mas naquela tragédia que ocorreu em Suzano, na escola, 10 pessoas foram assassinadas. Não demorou um minuto, um senador da República apresentou a saída para todos os males. É claro que todo dia, na cabeça dele, deve ter uma escola sendo violentada desse jeito. Todo dia deve acontecer atentados em que muitos são assassinados aqui no Brasil. Saída do senador aqui da nossa região. Os professores deveriam estar armados. O que eu acho que é um horror, um disparate, né, de uma autoridade dizer isso. Por quê? Tem professor que sabe, daquele tempo nosso, né, que réguas e giz voavam, apagadores também. Se esse peão tem uma arma, ele faz o quê? Outros, falava dia desses, que deveríamos combater a posse, o direito de ter armas. Por quê? Aí alguém foi lá e me questionava assim, né? Que não é a arma que mata. Desculpe-me, agora vou ser um pouquinho, nem um pouco modesto, né? Eu fiz filosofia. Então, pelo menos, uma lógica de pensamento eu acho que eu desenvolvi. Podem não gostar das minhas ideologias, não gostar do meu jeito, mas assim, toda vez que eu abro a boca aqui, alguma coisa de processo mental aconteceu. Então, também não vou dizer disparates, né? Posso até dizer, mas com convicção, que pode ser questionado, certo? Mas essa pessoa me questionava, outra pessoa me questionava, e todos os favoráveis questionavam. Porque uma pedra mata, uma faca mata, eu também sei de tudo isso. E se faltar, a gente também pode estrangular alguém, as mãos também matam, né? O que a pessoa queria dizer é que são as pessoas que matam, no que eu concordo 100%. Mas veja, uma faca foi feita para matar, mas também mata. Uma pedra existe para matar, mas também mata. Uma arma foi feita para quê, além de matar?
para comer mingau. Tem gente que não se controla no trânsito, irritadíssimos, e sem julgar ninguém. Uma pessoa dessa com uma arma. Tem gente que não sabe usar seta no trânsito, vai usar uma arma. Tem gente que não sabe usar a lixeira, vai usar uma arma. Estou falando com gente aqui inteligente. O problema é que o evangelho do mundo venceu o evangelho do Senhor, que não é violento. Como que a gente pode dizer que eu creio, que eu sigo o evangelho que diz que eu devo amar até os inimigos e desejar que matem aqueles que são maus? Eu estou parecendo esse dono da videira, que foi lá na videira dele e perguntou para o seu trabalhador: olha, faz 3 anos que eu venho aqui e essa figueira que está aqui no meio das uvas não produz um fruto. Pode arrancar, mata, corta. Está só esgotando a terra. É isso que a gente tem feito. Evangelho do mundo que deseja a morte, quando Deus deseja a conversão. Se a gente não tiver uma linguagem de paz, a paz a gente não alcançará. Se a gente não tiver comportamentos de paz, a paz a gente não alcançará. Como que a gente vai levar paz para as casas da gente se puser gasolina na fogueira? Se aqui na missa agora, excetuando aqueles que têm o justo direito e obrigação de ter, né, o porte, a posse da arma, se aqui na missa agora um já olhasse para o outro, tocasse no carro do outro, saísse da missa matando alguém. Estou exagerando, gente, só exagerando, uma hipérbole, né? Mas é isso, nós não estamos na lei da selva. E depois, nós que viemos à igreja, nós dizemos que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Mas como que Ele é Senhor se a palavra dEle não faz eco na minha vida? É aqui que entra o meu ponto. Como? A palavra do Senhor precisa fazer eco no que eu penso e no que eu sou. Ela precisa determinar como eu ajo no mundo. Senão eu estou perdendo tempo na igreja, lendo a palavra só por ler. Vejam, posso até estar algo equivocado. Eu falava do atentado aqui em Suzano. Aí aconteceu aquele atentado terrorista lá na Nova Zelândia, numa casa de oração, uma mesquita, entra um sei lá o quê, e mata 50 pessoas. A primeira-ministra do lugar não diz: agora todos os que forem à mesquita, todos os sheiks, todos os sacerdotes vão andar armados. Ela diz: vamos caçar o direito do uso de armas no país. Vejam, em 2017, 63 mil assassinatos no Brasil, homicídios. 63 mil. Nós somos 220 mil habitantes em Presidente Prudente. Divide por 63 mil para ver em quantos anos acabaria Prudente. 3 anos e pouquinho. E daí, qual é a resposta para a violência? Arma todo mundo, salve-se quem puder. Pode ser um bom evangelho do mundo, mas não é o evangelho de Cristo. Pode ser uma boa proposta para quem deseja sangue, mas não é uma boa proposta para quem segue aquele que derramou o seu sangue para salvar até aqueles que os matou. Quem quer paz, se prepare para a paz, não para a guerra. Não falta arma na mão da gente, faltam valores, falta amor no coração, falta um desejo de tolerância uns com os outros, com o diferente. Falta um desejo de a gente formar uma só raça, uma só família, uma família humana de respeito. Mas desde Caim e Abel, os irmãos se matam. Detalhe, no Brasil, 63 mil. A lógica é, a cada 100 mil, né? O que não é uma epidemia seria 10 mortos a cada 100 mil. Prudente até que ainda está nessa média. O estado de São Paulo está ali, na casca. É dos estados mais pacíficos do Brasil.
Mas a média do Brasil nesse ano foi de 30,89. O natural é que seja, o saudável é que seja 10. O Brasil em 2017 tinha quase 31 mortos por 100 mil pessoas. Sabe quanto tinha lá na Nova Zelândia? 0,19. Aqui 31. Lá tinha 0,19. Não é um país violento? O evangelho do mundo está vencendo em nós. E desculpe-me se minha argumentação mexe com os ânimos de vocês. Mas, capaz, se alguém tivesse armado, ia até dar um tiro no padre, né? É bom que vocês riam, mas é bom que saibam que guarda alguma relação com a verdade, sabe? Quando a gente vai ficando obsessivo e fechado, a gente se cega e já não enxerga mais nada. Nada. Absolutamente nada. Claro que eu olhando daqui, eu ia trazer minha metralhadora também para resolver a parada, né? É duro, que nem para rir e fazer piada disso é agradável. Não é? Então, o que fez, voltando ao Evangelho, fechando essa conversa, o que fez aquele trabalhador da vinha? Ele falou, pode deixar, mestre, agora mesmo vou arrancar, vou trazer 3 pessoas ali, vou trazer né? Pode deixar comigo. Ele falou, Senhor, faz o seguinte, não arranca não, deixa aí. Eu vou cuidar dela. Eu vou cavucar em volta. Ver se tem alguma praga, eu vou limpar. Eu vou adubar, eu vou podar. Aí ano que vem, se não der frutos, aí a gente conversa. A gente deveria pedir sempre para o outro esse tempo. E a gente deveria ajudar o outro a produzir frutos. Mas a gente anda sem tempo para a gente e anda sem paciência de dar tempo para os outros. Então é melhor que se alguém atravessou o meu caminho e fez mal, que morra. Isso é evangelho do mundo, não é evangelho de Cristo. E como eu comungo o Senhor, que é o Senhor da vida, que veio para todos, desejando a morte para aqueles que eu considero que não servem. Como? Estou em comunhão? Cuidado, gente. Não basta falar em nome de Deus para de fato ser um servidor dele. Tem muita gente que nem de Deus fala e serve mais obedientemente ao Senhor do que muitos que falam em nome dele. Nós deveríamos nos voltar cada vez mais com confiança para o Senhor, olhar para o Senhor, amar o Senhor, adorar o Senhor, escutar a sua palavra, deixar que essa palavra modifique a gente. Olha, é demorado, eu também tenho dificuldade de mudar o que eu penso. Porque a gente vai ganhando segurança com o que pensa. Vai tendo a ilusão de que é poderoso pelo que pensa, não é assim? A gente tem dificuldade de mudar de mentalidade. Mas é isso que a palavra hoje nos propõe. Deus quer a nossa conversão e Ele dá tempo para a gente. A gente pode escolher. Terminando essa conversa. Urge que a gente se converta. Urge que a gente mude de direção na nossa vida. Cito teólogo Pagola, que diz assim: nós vamos nos salvar se chegarmos a ser não mais poderosos, mas mais solidários. Nós vamos crescer não sendo cada vez maiores, e sim estando cada vez mais próximo dos pequenos. Nós seremos felizes não tendo cada vez mais, e sim compartilhando cada vez melhor. O Senhor dá mais um ano para a gente. Agora é hora de a gente sair daqui para cavucar, para podar, para adubar, para produzir frutos. Ele espera a gente. Ele tem paciência conosco. Porque Ele nos ama ao ponto de ter dado a vida no seu Filho, Jesus, lá na cruz. Para que todos tenham vida. O sangue de Cristo caiu como Redentor até sobre aqueles que o mataram. Qual é o evangelho que tem espaço no nosso coração? O do mundo ou de Cristo? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.